Onde estão os mortos? O que acontece conosco quando morremos? Por que morremos? Serve de consolo saber a verdade a respeito da morte? Parágrafos 1 a 3. Que perguntas as pessoas se fazem a respeito da morte e que respostas dão as várias religiões? Essas são perguntas que as pessoas se fazem há milhares de anos. São perguntas importantes. Independentemente de quem somos ou de onde moramos, as respostas são do interesse de cada um de nós. No capítulo anterior, vimos como o sacrifício de resgate de Jesus Cristo abriu o caminho para a vida eterna. Vimos também que a Bíblia prediz um tempo em que não haverá mais morte. Apocalipse 21:4. Enquanto esse dia não chega, todos nós estamos sujeitos à morte. Os vivos sabem que morrerão, disse o sábio rei Salomão. Eclesiastes 9:5. Tentamos viver o máximo de tempo possível. Mesmo assim, nós nos perguntamos o que acontecerá conosco ao morrermos. Quando morre uma pessoa amada, nós lamentamos. E talvez nos perguntemos: o que está acontecendo com ela? Está sofrendo? Está nos observando? Podemos ajudá-la? Será que um dia a veremos de novo? As religiões do mundo dão diferentes respostas a essas perguntas. Algumas ensinam que, se você for uma pessoa boa, irá para o céu, mas se for uma pessoa má, queimará num lugar de tormento. Outras religiões ensinam que, na morte, a pessoa passa para o domínio espiritual, a fim de se juntar aos seus antepassados. Ainda outras ensinam que os mortos vão para outro mundo para serem julgados e depois reencarnam ou nascem de novo em outro corpo. Parágrafo 4. Que conceito básico muitas religiões têm a respeito da morte? Todos esses ensinos religiosos baseiam-se num conceito básico, de que alguma parte de nós sobrevive à morte do corpo físico. De acordo com quase todas as religiões, antigas e atuais, nós, de algum modo, continuamos vivos para sempre com a capacidade de ver, ouvir e pensar. Mas como isso é possível? Os nossos sentidos e os nossos pensamentos estão todos ligados ao funcionamento do cérebro. Na morte, o cérebro para de funcionar. As nossas recordações, sentimentos e sentidos não continuam a funcionar de modo independente, de alguma maneira misteriosa. Eles não sobrevivem à destruição do cérebro. O que realmente acontece na morte? Parágrafos 5 e 6. O que a Bíblia ensina a respeito da condição dos mortos? O que acontece na morte não é mistério para Jeová, o Criador do cérebro. Ele sabe a verdade e, na sua palavra, a Bíblia, ele explica a condição dos mortos. O ensino claro da Bíblia é: quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. A morte é o oposto da vida. Os mortos não veem, não ouvem nem pensam. Nenhuma parte de nós sobrevive à morte do corpo. Nós não possuímos uma alma ou espírito imortal. Depois de mencionar que os vivos sabem que vão morrer, Salomão escreveu: mas os mortos não sabem absolutamente nada. Daí ele ampliou essa verdade básica dizendo que os mortos não podem amar nem odiar e que não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda lembrança deles caiu no esquecimento. Também seu amor, seu ódio e seu ciúme já não existem, e eles não têm mais parte em nada do que se faz debaixo do sol. O versículo 10 diz: tudo o que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Também o Salmo 146:4 diz que, quando uma pessoa morre, os seus pensamentos se acabam. Nós somos mortais e não sobrevivemos à morte do corpo. A nossa vida é como a chama de uma vela. Quando a chama se apaga, ela não vai para nenhum lugar. Ela simplesmente acaba. O que Jesus disse a respeito da morte? Parágrafo 7. A que Jesus comparou a morte? Jesus Cristo falou a respeito da condição dos mortos. Fez isso por ocasião da morte de Lázaro, um homem que ele conhecia bem.
Jesus disse aos seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, adormeceu. Os discípulos pensaram que Jesus queria dizer que Lázaro estava dormindo, recuperando-se de uma doença. Eles estavam enganados. Jesus explicou: Lázaro morreu. João 11:11-14 diz. Depois de dizer isso, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Então os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus, no entanto, havia falado da morte dele, mas eles imaginavam que estivesse falando do sono natural. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Note que Jesus comparou a morte ao sono. Lázaro não estava no céu nem no inferno de fogo. Ele não estava se juntando a anjos nem a antepassados. Tampouco renasceu como outra pessoa. Lázaro estava no descanso da morte, como que num sono profundo, sem sonhos. Outros textos também comparam a morte ao sono. Por exemplo, quando o discípulo Estevão foi apedrejado até morrer, a Bíblia diz que ele adormeceu na morte. Atos 7:60. O apóstolo Paulo também escreveu a respeito de alguns que em seus dias haviam adormecido na morte. 1 Coríntios 15:6. Parágrafo 8. Como sabemos que Deus não queria que as pessoas morressem? Será que originalmente Deus queria que as pessoas morressem? De modo algum. Jeová fez o homem para viver na terra por toda a eternidade. Como já vimos neste livro, Deus colocou o primeiro casal humano num agradável paraíso. Ele os abençoou com saúde perfeita. Jeová só queria o bem deles. Será que um pai ou mãe amorosos gostariam que seus filhos sofressem as aflições da velhice e da morte? Naturalmente que não. Jeová amava seus filhos e desejava que vivessem felizes para sempre na terra. A Bíblia diz a respeito dos humanos: Jeová pôs até mesmo eternidade no coração deles. Eclesiastes 3:11. Deus nos criou com o desejo de viver para sempre, e Ele abriu o caminho para que esse desejo se realize. Por que as pessoas morrem? Parágrafo 9. Que restrição Jeová impôs a Adão, e por que essa ordem não era difícil de obedecer? Por que, então, as pessoas morrem? Para encontrar a resposta, temos de considerar o que aconteceu quando havia apenas um homem e uma mulher na terra. A Bíblia explica: Jeová Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores de aspecto agradável e boas para alimento. Gênesis 2:9. No entanto, havia uma restrição. Jeová disse a Adão: De toda a árvore do jardim você pode comer à vontade. Mas, quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis 2:16 e 17. Essa ordem não era difícil de obedecer. Havia muitas outras árvores cujos frutos Adão e Eva podiam comer. Mas foi-lhes dada uma oportunidade especial de mostrar gratidão àquele que lhes havia dado tudo, incluindo a vida perfeita. Por obedecerem, eles mostrariam também que respeitavam a autoridade de seu Pai Celestial e que desejavam sua direção amorosa. Parágrafos 10 e 11. A. O que levou o primeiro casal humano a desobedecer a Deus? B. Porque a desobediência de Adão e Eva era um assunto sério. Infelizmente, o primeiro casal humano escolheu desobedecer a Jeová. Falando por meio de uma serpente, Satanás perguntou a Eva: Foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Eva respondeu: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas, sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comam dele, não, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Gênesis 3, 1-3. Vocês certamente não morrerão, disse Satanás. Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Gênesis 3, 4 e 5. Satanás queria fazer com que Eva acreditasse que ela se beneficiaria de comer do fruto proibido. Segundo ele, ela poderia decidir por si mesma o que era certo e o que era errado, poderia fazer o que bem entendesse. Satanás alegou também que Jeová havia mentido a respeito das consequências de comer do fruto. Eva acreditou em Satanás. Assim, apanhou o fruto e comeu.
Em seguida, deu dele ao marido, que também comeu. Eles não agiram por ignorância. Sabiam que estavam fazendo exatamente o que Deus lhes dissera que não fizessem. Por comerem o fruto, eles desobedeceram de propósito a uma ordem simples e razoável. Mostraram desprezo por seu Pai Celestial e sua autoridade. Não havia desculpa para esse desrespeito pelo seu amoroso Criador. Parágrafo 12. O que pode nos ajudar a entender como Jeová se sentiu quando Adão e Eva decidiram se opor a ele? Para ilustrar, como se sentiria se criasse com todo carinho um filho ou uma filha que depois lhe desobedecesse, demonstrando desrespeito e falta de amor por você? Isso lhe causaria muita mágoa. Imagine, então, quanta tristeza Jeová deve ter sentido quando tanto Adão como Eva decidiram se opor a ele. Parágrafo 13. O que Jeová disse que aconteceria com Adão quando ele morresse? E o que isso significa? Jeová não tinha motivos para manter Adão e Eva vivos para sempre. Eles morreram, exatamente como Deus disse que aconteceria. Adão e Eva deixaram de existir. Eles não passaram para o domínio espiritual. Sabemos disso por causa daquilo que Jeová disse a Adão quando lhe cobrou uma explicação a respeito de sua desobediência. Você voltará ao solo, pois dele foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3:19. Deus havia feito Adão do pó do solo. Antes disso, ele não existia. Assim, quando Jeová disse que Adão voltaria ao pó, queria dizer que ele voltaria ao estado de não existência. Adão ficaria sem vida, como o pó do qual havia sido feito. Parágrafo 14. Por que nós morremos? Adão e Eva poderiam estar vivos hoje, mas eles morreram porque preferiram desobedecer a Deus e, desse modo, pecaram. O motivo por que morremos é que tanto a inclinação pecaminosa de Adão como a morte foram transmitidas a todos os seus descendentes. Romanos 5:12 diz: É por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Esse pecado é como uma terrível doença herdada, da qual ninguém pode escapar. Sua consequência, a morte, é uma maldição. A morte é inimiga, não amiga. Podemos ser muito gratos de que Jeová providenciou o resgate para nos livrar desse terrível inimigo. É bom saber a verdade a respeito da morte. Parágrafo 15. Por que é consolador saber a verdade a respeito da morte? O que a Bíblia ensina sobre a condição dos mortos é consolador. Como vimos, os mortos não sofrem dor nem angústia. Não há motivo para ter medo deles, pois não podem nos prejudicar. Eles não precisam de nossa ajuda, nem podem nos ajudar. Não podemos falar com eles e eles não podem falar conosco. Muitos líderes religiosos afirmam falsamente que podem ajudar os mortos, e as pessoas que acreditam nesses líderes os pagam para que façam isso. Mas saber a verdade evita sermos enganados pelos que ensinam essas mentiras. Parágrafo 16. Quem tem influenciado os ensinos de muitas religiões e de que modo? Será que os ensinos de sua religião a respeito dos mortos estão de acordo com a Bíblia? Os da maioria das religiões não estão. Por quê? Porque seus ensinos têm sido influenciados por Satanás. Ele usa a religião falsa para fazer as pessoas acreditarem que, depois da morte do corpo, elas continuarão a viver no domínio espiritual. Trata-se de uma mentira que Satanás associa com outras mentiras a fim de afastar as pessoas de Jeová. Como assim? Parágrafo 17. Porque o ensino do tormento eterno desonra a Jeová. Como já mencionado, muitas religiões ensinam que, se a pessoa for má, após a morte irá para um lugar de tormento eterno no fogo. Esse ensino desonra a Deus. Jeová é um Deus de amor e jamais faria com que as pessoas sofressem desse jeito. 1 João 4:8 diz: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que você pensaria de um homem que, para castigar uma criança desobediente, pusesse a mão dela no fogo? Respeitaria tal homem? Teria vontade de conhecê-lo? Definitivamente não. Você com certeza o acharia muito cruel. No entanto, Satanás quer nos fazer crer que Jeová tortura pessoas no fogo para sempre, por incontáveis bilhões de anos.
Parágrafo 18. A adoração dos mortos baseia-se em que mentira religiosa? Satanás também usa algumas religiões para ensinar que, após a morte, as pessoas se transformam em espíritos que os vivos precisam respeitar e honrar. De acordo com esse ensino, os espíritos dos mortos podem tornar-se amigos poderosos ou inimigos terríveis. Muitos acreditam nessa mentira. Eles têm medo dos mortos e prestam-lhes honra e adoração. Em contraste com isso, a Bíblia ensina que os mortos estão dormindo e que devemos adorar somente o Deus verdadeiro, Jeová, nosso Criador e Provisor. Parágrafo 19. Saber a verdade a respeito da morte nos ajuda a entender que outro ensino bíblico. Saber a verdade a respeito dos mortos evita que sejamos enganados por mentiras religiosas. Também nos ajuda a entender outros ensinos bíblicos. Por exemplo, quando entendemos que as pessoas não passam para o domínio espiritual ao morrerem, a promessa de vida eterna num paraíso terrestre assume um significado real para nós. Parágrafo 20. Que assunto consideraremos no próximo capítulo? Muito tempo atrás, Jó, um homem justo, perguntou: quando um homem morre, pode ele viver novamente? Jó 14:14. Pode uma pessoa sem vida, que esteja dormindo na morte, ser trazida de volta à vida? O que a Bíblia ensina sobre isso é muito consolador, conforme mostrará o próximo capítulo. O que a Bíblia ensina? Os mortos não podem ver, ouvir nem pensar. Eclesiastes 9:5. Os mortos estão dormindo, eles não sofrem. João 11:11. Nós morremos porque herdamos o pecado de Adão. Romanos 5:12.